Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, dando continuidade ao reino Animalia. E nós continuamos com o filo Molusca ou moluscos. Eu tenho certeza que você já viu alguns desses caras por aí, tá? O filo Molusca é formado por animais de corpo mole que podem apresentar conchas, apresentam ou não conchas, tá, gente? Por exemplo, os caramujos, os caracóis, ostras, mexilhões, todos eles têm conchas. Além disso, também fazem parte desse filo as lesmas, as lulas, os polvos, entre outros. Mais de 100 mil espécies conhecidas. E a reprodução é sexuada. Não tem muito o que falar do filo Molusca. O que eu posso falar para vocês é que muitos desses animais servem de alimento para a espécie humana, tá? Então, você já se alimentou de lula ou de polvo, de mexilhões ou de ostras? E você sabia que existe uma espécie de caramujo que se chama escargot, que também serve de alimento? Próximo filo é o filo Annelida ou Annelidios, que é o filo dessas meninas aqui, ó, as minhocas, tá? E a principal característica das minhocas é que elas têm o corpo alongado com segmentos em sequência. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que elas são formadas por esses anéis aqui no seu corpinho, ó. Foi por isso que eu escolhi essa imagem, porque dá bem para ver os anéis que formam ao longo do corpo das minhocas. Além disso, até, o nome Annelidios ou Annelida tem origem da palavra anel, justamente por essa característica do corpo deles, tá? Além das minhocas, fazem parte as sanguessugas. Vivem em água doce, salgada ou em solo úmido, como as minhocas. E a reprodução é sexuada. Se um dia você tiver interesse, pesquisa lá sobre a reprodução das minhocas. Elas podem fazer um tipo de reprodução muito interessante, que é a fertilização cruzada, né? Que ambas as minhocas elas conseguem se fecundar. É muito legal. O filo artrópoda ou artrópodes é um filo com certeza que você conhece, tá? A principal característica deste filo é a existência de exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? O esqueleto externo. Então, por exemplo, nós temos o nosso esqueleto, nosso osso, nossos ossos, que dão sustentação ao nosso corpo para o lado de dentro. No caso dos artrópodes, o que dá sustentação ao corpo fica do lado de fora, tá? Exoesqueleto. Existem mais de 1 milhão de espécies conhecidas. É o filo com mais seres em todo o mundo. E é dividido em insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Eu vou falar bem rapidinho para vocês de cada um destes grupos. Os insetos, eles são o grupo animal com mais espécies conhecidas. Como eu disse, tem inseto em todos os lugares, de todos os tipos, de todas as cores e formatos por todo o mundo. Então, é o grupo com mais espécies que se tem conhecimento. Qual a característica? 3 pares de pernas e 6 patas. Então, se você quer saber se aquele animal é um inseto ou não, você observa. Se tiver mais de 6 patas ou menos de 6 patas, não é um inseto. Possuem um par de antenas. Então, tá lá a imagem da borboleta, as 2 anteninhas, possuem um par de antenas. E é representado por muitos seres, né? As formigas, as abelhas, os besouros, moscas, borboletas, grilos, marimbondos, tá? E os aracnídeos, pessoal, não confunda. Inseto é inseto, aracnídeo é aracnídeo. É o grupo das aranhas, dos escorpiões, dos ácaros e carrapatos. Qual é a característica deles? Possuem 4 pernas, ou seja, 8 patas. E não possuem antenas. Eu acabei de falar que inseto tem antena, tá? E 6 patas.
os aracnídeos, 4 patas e não possuem antenas. E os crustáceos? Crustáceos também são conhecidos. Eles possuem 2 pares de antenas, a maioria é aquática, mas existem espécies terrestres como o tatuzinho de jardim. Você já viu um tatuzinho de jardim? Sim? É representado, além dos tatuzinhos, os camarões, os caranguejos, os siris e as lagostas. E para fechar o filo artrópoda, nós temos os quilópodes e diplópodes, que são aqueles seres com corpo alongado, com muitas pernas e um par de antenas, como por exemplo as centopeias, as lacraias, os piolhos de cobra. Tem gente que vê esses seres e acha que é tudo inseto, mas agora você já sabe que não é tudo inseto, tá? Muito bem, o próximo filo, um filo lindíssimo também, que eu tenho muito carinho por eles, que é o filo Equinodermata ou Equinodermos. Eles são seres exclusivamente marinhos. Você só vai encontrar um ser desses no mar. É representado pelas estrelas do mar, pelas bolachas de praia, pepino do mar e ouriços e muitos outros, tá? Cerca de 7.000 espécies descritas. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Quem nunca foi à praia e não pisou em uma bolacha do mar, né? Este aqui é um exemplo, é uma espécie de pepino do mar. É um ser muito interessante, mas nem todos têm esse espinho, tá? O ouriço do mar, também super famoso com esses espinhos, mas a mais famosa, né, a mais brilhante de todos esses seres, as estrelas, que tem de várias cores, vários tamanhos e vários formatos, ok? E o último filo, o filo cordata ou cordados, o filo qual nós seres humanos fazemos parte. E qual é a principal característica deste filo? Anota no seu caderno porque é pergunta de prova. A principal característica desse filo é que todos eles apresentam notocorda ou algo semelhante a ela. Meu Deus, professora, o que é notocorda? É a primeira estrutura de sustentação do corpo. Então, é uma estrutura que antecede a nossa coluna vertebral, que é o que sustenta o nosso corpo, tá? Então, todo ser que tem notocorda ou a consequência dela, que é a coluna vertebral, faz parte do filo cordata. Ou seja, o cordata, então, é dividido entre peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos que nós somos, né? Que nós fazemos parte também dos mamíferos. A presença de notocorda é a prova que a ciência, que a biologia precisava de que todos esses seres aqui tiveram um ancestral comum. Então, a notocorda é uma estrutura que só quem faz parte do filo cordata possui, ok? Muito bem, e existem aí cerca de 61.000 espécies conhecidas e descritas. É um grupo amplo, mas se a gente pensar que lá no filo artrópoda, né, naquele filo onde tem os insetos, existem mais de 1 milhão de espécies conhecidas, o filo cordata fica bem escondidinho ali. Muito bem, pessoal, agora é com você. Depois dessas 2 aulas sobre o reino animal, eu quero que você faça a pesquisa. Pesquise e registre as características específicas de cada um dos grupos. Uma pesquisa simples e objetiva. O que os peixes têm, os anfíbios têm, répteis, aves e mamíferos, que é especial só deles, ok? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Os sites que eu utilizei para essa apresentação, bons estudos e um forte abraço!